Tá? A aula anterior eu estava achando até tranquila, mas é agora que eu vi, o Jason está nessa sala aqui, então tá beleza. Então vamos seguindo. Alô, conseguem me ouvir? Pronto, conseguem me ouvir? Ok, então vamos lá. Gestão estratégica por cenários. Só para fazer uma introdução à condição da nossa matéria, a gente, na coordenação do curso, a gente veio tratando sobre como desenvolver essa matéria e como ela havia sido estabelecida como na grade curricular do curso do CAO, da forma como ela está sendo apresentada, então nós concordamos em manter essa condição e vamos tratar dela como um acompanhamento da gestão por cenários. Ok? Então vamos lá. Estratégia. Não há vitória na estratégia, disse Clausewitz. Só que é preciso explicar o que se trata isso, porque muitas das vezes a gente interpreta a estratégia como sendo a execução, a conclusão do que precisamos fazer. Mas o sucesso da estratégia é a preparação favorável da vitória tática. Deixa eu tentar trazer isso para a nossa realidade. Bom, podemos dizer que não há vitória na construção de um plano estratégico, e essa vitória ela só surgirá na correta execução desse plano e do impacto sobre os objetivos da organização. O que isso exprime, o que isso expressa? A estratégia é o todo. O planejamento estabelece como essa estratégia vai ser desenvolvida, mas a gestão dessa estratégia é sim o fator crítico de sucesso. Bom, lá na nossa sessão de Inteligência Estratégica, Ciência e Tecnologia do Estado-Maior, a gente vem revendo, a gente vem conversando, acho que o Ferreira está aqui também, né? Ferreira, Mariana estava na outra sala. A gente vem conversando sobre as formas de a gente aprimorar a gestão do planejamento estratégico, a forma como o plano deve se apresentar e, claro, a decomposição desse plano. A gente vai tratar melhor disso daqui a pouco, porque é importante a gente tratar também dos planos diretores e, principalmente, como desenvolver a divulgação disso. Ok? Segundo é melhor, não vou lembrar disso. Bom, vamos lá. A estratégia pode ser descrita de forma clara pelo Balance Scorecard. O BSC se traduz no nosso mapa estratégico e ele permite descrever a estratégia de forma clara. Ele não é a estratégia, ele é uma ferramenta para a descrição da estratégia. Então, através de objetivos estratégicos agrupados em 4 perspectivas, é interessante tratar delas porque elas são as perspectivas clássicas, estabelecidas por Norton e Kaplan, que são as perspectivas financeira, do cliente, processos internos e aprendizado e crescimento. A gente fazendo essa correlação com os órgãos públicos, a gente precisa rever a condição do cliente, porque a sociedade é o nosso cliente e a gente precisa rever a condição de atendimento a ela. Vamos ver se vocês conseguem identificar aqui no nosso mapa estratégico, esse é o BSC da Polícia Militar, então conseguem identificar aqui claramente a perspectiva da sociedade como sendo a perspectiva do cliente. Um ponto importante, a sociedade é o ponto-chave. A sociedade trazida da forma clássica de elaboração do BSC, é a perspectiva do cliente, só que é o ponto-chave. O ponto-chave de uma organização pública.
Por que disso? A empresa privada ela tem como meta oferir lucros. Nós, principalmente a Polícia Militar, a gente busca o melhor atendimento à sociedade. Para isso, nós necessitamos de um orçamento. Vejam ao fundo perspectiva de gestão financeira. Nós precisamos de um orçamento para ter pessoas, sistemas e conhecimento para poder executar processos para melhor atender a sociedade. A leitura do BSC ela vem num crescente das perspectivas de gestão financeira, aprendizado e crescimento, processos internos e, por fim, a sociedade. É importante notar, muitos já conhecem, mas muitos já devem ter percebido. Os objetivos estratégicos, eles já se encontram no nosso BSC. Todos esses objetivos que estão descritos por cada perspectiva são os objetivos do plano estratégico da corporação. Vamos ler aqui: como vincular ou comprometer, sobretudo, a alta administração a executar a ação de planos estratégicos. Bom, isso é uma pergunta importantíssima. A gente consegue não ver uma aceitação concreta por parte de alguns setores. A identificação de que os objetivos que foram estabelecidos em gestões passadas devem continuar sendo acompanhados, isso gera incômodo em alguns setores da nossa corporação. Mas, como eu havia dito, a seção tem revisto, o Estado-Maior tem revisto a forma de gerir a estratégia da corporação. Então, todas as nuances referentes a seu estabelecimento, seu acompanhamento, revisões, e principalmente a aceitação por parte dos policiais, isso está sendo revisto. A gente vai desenvolver isso aos poucos. Bom, o BSC é uma ferramenta importantíssima para a tradução da estratégia em objetivos, medidas e metas específicas. A gente trabalha os objetivos como um todo, mas eles precisam ser estabelecidos, na verdade, suas iniciativas e a estratégia de como alcançá-los precisa ser estabelecido por metas. A gente esse processo, né, é uma necessidade, a gestão estratégica se processa dessa forma. O planejamento estratégico ele não é estático, ele precisa ser visto, acompanhado. E, bom, só para que os senhores saibam, a gente estabeleceu uma comissão, o Estado-Maior estabeleceu uma comissão para revisar os planos diretores. Essa revisão já inicia o processo de elaboração também do novo plano estratégico, que vai atender a corporação até o ano de 2022. A gente quer rever a condição da nova estrutura da Polícia Militar, mantendo o acompanhamento adequado dos objetivos e já prevendo a elaboração de um novo plano estratégico. Vejam, o nosso plano estratégico traz como conteúdo os objetivos estratégicos, já aqui estabelecidos no BSC. As estratégias descrevem como os objetivos vão ser desenvolvidos. A gente não pode confundir essas estratégias com a estratégia da própria corporação. São estratégias para desenvolvimento de cada objetivo. E, por fim, as iniciativas estratégicas, ações, projetos, programas, e assim por diante. Uma observação importante aqui. Com exceção dos objetivos estratégicos, esse é um ponto bastante interessante, eles são imutáveis, os objetivos estratégicos são imutáveis até que se tenha um novo plano estratégico, até que ele seja revisado, atualizado, ou, a partir de 2022, um novo plano estratégico. Eles são imutáveis, esses objetivos, até que o comando da corporação também, a gente pode entender assim, decida mudá-lo. Os processos de estabelecimento da estratégia
e as iniciativas estratégicas estão sendo revistos e serão modificados quando a revisão dos planos estratégicos. Eu fiz questão de fazer essa observação somente para lembrá-los de que os objetivos, esses sim, são estáticos. Estáticos até o momento em que são aceitos como a estratégia da corporação. Eu vou fazer uma pausa aqui do BSC para tratar dos planos diretores em si, porque é um ponto importante e a gente está iniciando o desenvolvimento, a revisão deles, né? E aí é bom a gente tratar sobre eles. Bom, o planejamento estratégico é um processo de gestão estratégica. Eu não vou discorrer aqui sobre esses dois termos, porque a aula toda se desenvolve em torno do planejamento estratégico e da gestão estratégica. Eu não vou discorrer a fundo sobre isso, esses dois conceitos, né? Eles estão no material, além disso, eles estão no material didático. Eu não preciso nem relembrá-los disso, mas vamos seguindo. Mas é preciso dizer uma coisa. A gestão estratégica é uma forma de influenciar a construção do que está por vir. Por isso, a matéria foi entendida também como gestão estratégica por cenários. O aprimoramento da forma como desenvolvemos as ações, os acompanhamentos de projetos, programas, ela precisa, esse acompanhamento, esse desenvolvimento, precisa ser elevado a um outro patamar. Por isso a gente vem estudando, trabalhando uma forma de aprimorar. Quando eu trato de projetos e programas, e digo que precisam ser elevados, elevados a um outro patamar, eu preciso fazer um adendo aqui, porque nós já estamos numa condição de avanço no que diz respeito ao nível de maturidade sobre programas e projetos. Não sei se todos conhecem já a MG3P, mas eu os concito a observarem, ou, caso já conheçam, revejam. A MG3P, para quem não sabe, é a metodologia de gestão de portfólio de programas e projetos institucionais da Polícia Militar. Deixa eu ver aqui, o Ribeiro está por aí, né? Beleza. Bom, esse aprimoramento, e eu vinha tratando a respeito dos planos diretores. Não, o Ribeiro lá do PM7. Além de você também, Ribeiro. Bom tê-lo aqui também. Esse aprimoramento do desenvolvimento das ações, o acompanhamento dos projetos e programas se dá em nível estratégico por meio dos planos diretores. Por isso eles são importantes. É importante que a gente trate deles, né? E de acordo com, eles se desenvolvem de acordo com a área de atuação. E dentro dessa área de atuação, eles vão acompanhar as iniciativas estratégicas inerentes a cada um deles. Desse jeito, a gente pode identificar projetos, ações, estabelecer orçamento e indicar responsáveis. Essa é uma tarefa chata que vai, com certeza, trazer poucos amigos no momento em que a gente começar a desenvolver eles. Bom, BSC, tinha para tratar sobre BSC, é isso. Vamos passar para cenários prospectivos. Cenários prospectivos não são predições de futuro, isso é importantíssimo que saibam, mas sim uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão estratégica. Exato, identificar responsáveis é, sem dúvida, essencial para poder cobrar. Isso a gente vai tratar mais adiante, principalmente quando tratar de gestão de riscos. Existem basicamente duas abordagens de cenário, a projetiva e a prospectiva. Isso também consta do material dos senhoras, mas eu fiz questão de revê-los aqui por questões de didática. Eu acho importante a gente entender de que forma a gestão estratégica se estabelece. Bom, a abordagem projetiva, ela parte da hipótese de que forças que modelaram o passado continuarão a modelar o futuro. Isso é interessante para a gente construir o processo de gestão estratégica.
Mas, no momento em que a gente identifica esses futuros, a gente percebe que essa avaliação é adequada para somente curto prazo. Ela não é interessante para o nosso planejamento estratégico, principalmente pelo prazo em que ele foi estabelecido, né? Temos, então, a abordagem prospectiva. Essa abordagem, ela também parte da hipótese de que forças que modelaram o passado poderão não continuar no futuro. Isso é importante, porque a gente vai identificar diversos futuros e trabalhar para que o cenário mais provável ou o cenário mais adequado seja alcançado. Isso também não é uma certeza, justamente porque várias forças interferem, né? E a gente pode considerar aqui que novas forças vão surgir e a definição do futuro é incerta nesse caso. A perspectiva, a análise prospectiva, a abordagem prospectiva, ela considera os futuros como múltiplos e incertos. Então a gente vai trabalhar o processo decisório e não o estabelecimento de um futuro certo para se alinhar. Deixa eu tratar aqui do nosso plano estratégico. No capítulo 5 do nosso plano estratégico, espero que já tenham dado uma olhada, a gente trata de cenários, como eles foram estabelecidos, né? E eu até tratei de uma técnica no material, eu coloquei uma técnica no material didático de vocês que se trata do método Delphi. Esse método Delphi, peritos são estabelecidos e, então, eles são consultados. Bom, eu quis trazer isso para os senhores porque eu gostaria de trazer um fato ocorrido na Polícia Militar, claro, no Estado-Maior, porque a gente desenvolve a gestão estratégica, e bastante inerente à condição de cenários prospectivos. E para que a gente tenha uma noção e uma ideia do que pode ou não acontecer com o acompanhamento adequado, ou não acompanhamento. Vejam, em dezembro de 2014, o Estado-Maior estava acompanhando o processo de assunção do novo governo e equipes que atuariam, que seriam empossadas nesse novo governo, elas buscavam afinar o entendimento de como funcionavam as diversas instituições. E na área de segurança pública, a Polícia Militar também foi contatada. Para a gente não havia nenhuma novidade nesse ponto. A gente tinha uma certeza de que as medidas adotadas, com base nos estudos envolvidos, não trariam qualquer novidade que pudesse surpreender a corporação. A gente estava bem certo disso. Por que estávamos certos disso? Pelo uso do método Delphi. A gente estabeleceu peritos, a gente estabeleceu, à medida que a gente estabeleceu eles, e eles foram consultados, a gente entendeu como certa as predições, a previsão de cenários que eles haviam estabelecido. Só que nós tivemos um problema muito sério, que afetou toda a corporação, que diz respeito à economia do país. A gente não se atentou para isso. Apesar da gente ter todos os cenários estudados, montados, todas as ações seguirem conforme o entendimento gerado pelo Plano Estratégico 2011-2022, esse ponto foi subestimado. A economia do país ela crescia, a gente não tinha... É claro que existia indícios, se a análise tivesse sido aprimorada, indícios poderiam ser identificados e trouxessem à luz essa condição de que o país entraria em recessão. Não nos preocupamos. Então, logo no primeiro trimestre de 2015, um balde de água fria deixou todas as nossas expectativas estagnadas. A gente não teve como prosseguir, por exemplo, com demandas novas. O que já havia sido contratado, empenhado, a gente teve como desenvolver, né? Mas nesse momento a gente teve que dar uma parada. A gente reviu essa condição, a Polícia Militar reviu esses procedimentos
iniciou novos estudos, mas isso precisa ser constante. E aqui cabe mostrar essa condição. O motivo de isso ter acontecido com a gente não se preocupado, foi a confiança em medidas anteriores desenhadas. No caso, o que foi estabelecido baseado no método Delphi, né? E o seu correto ou incorreto acompanhamento. A gente teve esse probleminha. Bom, vamos passar para a inteligência estratégica. Inteligência estratégica é o monitoramento da estratégia, mas é também uma das principais fontes de subsídio para os cenários prospectivos. Nós temos 3 níveis estratégicos. Em nível estratégico, nós temos 3 categorias, que são resultado ou resultados, cenários e atores. Só relembrando aqui, o monitoramento da estratégia se traduz no monitoramento do plano estratégico e dos resultados obtidos. Então, é um processo contínuo que envolve a própria gestão estratégica. Vamos aqui, os resultados. O monitoramento de resultados consiste no monitoramento de indicadores da perspectiva da sociedade. Então, eles já consultaram a nossa portaria 962. Vou fazer o upload dela aqui. A portaria 962, de 14 de abril de 2015, aprova os índices de desempenho do sistema de gestão estratégica da Polícia Militar. A gente tem... Bom, é bom até tratar disso. Vamos ver aí se o Thiago está prestando atenção na aula. O Thiago Gomes está por aí. Bom, a gente tem uma seção específica no Estado-Maior trabalhando com essas medidas. Eu vou passar aqui para a perspectiva da sociedade e a gente já trata especificamente desses indicadores. Bom, nós temos aqui no item 4, perspectiva da sociedade. O objetivo afetado aqui, no caso 4.1, comentar o respeito aos direitos humanos, garantias constitucionais. Nós ficou estabelecido por meio dessa portaria um indicador master, que seria a percepção de respeito aos direitos humanos pela PMDF. Para acompanhamento e identificação desse indicador, a sua descrição está estabelecida aqui em frente ao próprio objetivo, né? Ela se desenvolve por meio de pesquisa de opinião. Essas pesquisas já foram desenvolvidas, algumas estão sendo desenvolvidas, e caso os senhores e senhoras tenham interesse, a PM9, a Seção de Gestão de Qualidade do Estado-Maior, tem acompanhado esses indicadores. É um ponto importante da nossa gestão estratégica. Os indicadores são pontos cruciais para que a gente acompanhe o desenrolar da gestão estratégica na corporação. Voltando aqui. Ribeiro Araújo 10, eu acho que é a M10, né? Exatamente. Um plano de contingência pode prever quem permanece, quem sai. Não entendi. Trata-se de exclusão de unidades específicas, é isso? Bom, mas mais para frente a gente discute esses pontos. Vou voltar aqui para os cenários. O monitoramento de cenários consiste no acompanhamento de possíveis alterações nas probabilidades dos eventos. Nós tratamos de cenários e um exemplo um exemplo concreto a gente encontrou aqui na própria polícia. Quanto ao monitoramento dos atores chaves, tem-se a necessidade de se dedicar atenção a todos. Existem atores, os stakeholders, e a gente pode interpretar como organizações, funções,
as mais diversas condições de stakeholders, elas podem, sim, ter um grande fator de alteração, alteração sobre a nossa estratégia. Alguns podem exercer muita influência sobre a nossa própria estratégia. Então, esse é um ponto também crucial de monitoramento. Ele está estabelecido, eu não sei se já viram aí no nosso sistema de gestão estratégica, e é também um material complementar, subiu para a nossa plataforma aí, e lá a gente tem uma identificação de alguns atores. Mas isso precisa ser acompanhado. Na aula passada eu passei isso, eu acho que algumas pessoas não entenderam. Eu só queria saber, alguém conhece aí a expressão OBZIP? Caso conheçam, tá feito, vamos passando aqui. Aqui nós temos a diagramação de como a inteligência é gerada. A gente trata em inteligência estratégica de inteligência competitiva porque a gente acompanha cenários, a gente acompanha atores, a gente acompanha resultados. Ainda que a gente não busque ter lucros com isso, mas a inteligência aqui ela tem que ser interpretada como o conhecimento lapidado, ou o dado trabalhado, a informação que é estabelecida como conhecimento produzido. Essa sistematização que nós temos aqui agora é uma sistematização do processo de produção de conhecimento e ela é muito próxima da atividade de inteligência. Quem atua na área já identificou, já trabalhou. A metodologia passa por todos esses segmentos. Mas um ponto importante aqui que a gente precisa acompanhar a gente identifica aqui no consumo, no final, a gente verifica que existe um usuário dessa informação, desse conhecimento. E esse usuário, ele vai ser responsável pelo processo decisório. Essa metodologia, ela se destina a isso. Ela se destina a auxiliar o processo decisório. E a inteligência, em todas as suas características, seja ela estratégica, seja ela a própria atividade de inteligência, ela se destina ao processo decisório. Isso é importante que a gente saiba, porque a gestão estratégica ela perpassa pelo entendimento de que estratégia deve ser seguida. E se o alto comando, se o comando, se o CEO de uma empresa entendem que a estratégia precisa ser mudada, isso se baseia também na inteligência. E no nosso caso aqui, inteligência estratégica. Bom, tratando de inteligência estratégica, vamos passar para a gestão de riscos. Por que essa consideração? Eu entendo, e na aula passada, inclusive, ela expôs isso, mas é possível entender que a gestão de riscos, hoje em dia, faz parte do processo de produção de conhecimento. Segundo a Laila, consta inclusive da DNISP, da Diretriz Nacional de Inteligência e Segurança Pública. A nossa gestão de risco se estabeleceu por meio da ISO 31000, a BNT, norma ABNT ISO 31000. E ela prevê alguns passos importantes, que são a definição de contexto, definição de critérios, identificação, análise, avaliação, definição de opções de tratamento de risco, monitoramento e comunicação. Vejam, todos esses passos, eles constam do nosso sistema de gestão de risco. Nosso sistema foi estabelecido por meio da Portaria 916 e em seu anexo consta o Plano de Gestão de Risco da Corporação. Todos esses aspectos, todos esses passos constam do nosso... Exato, Rafael, é a Portaria 916 de 2014. O seu anexo é o nosso plano de gestão de risco. E todos esses passos constam dele.
Essa parte eu acho muito importante a gente tratar, porque a gente vem desenvolvendo algumas atividades que até vão afetar os senhores. Bom, a gestão de risco é parte fundamental do processo de gestão estratégica. Isso é fato. A gente precisa entender isso como sendo uma questão já consolidada. Eu vou tratar aqui de um ponto, vai ser necessário a gente ler todos eles, do que a implantação da norma ISO 31000 pode trazer para uma corporação. Esses pontos, esses pontos são cruciais. E aqui, mais uma vez, vou colocar aqui o OBZIP. Esses pontos são cruciais e muitas das vezes a corporação não entende como necessário. A gente enfrenta uma grande aversão a isso. Bom, vamos lá. A implantação da norma pode permitir aumentar a probabilidade de atingir os objetivos. Isso afeta diretamente a gestão estratégica. Encorajar uma gestão proativa. Estar atento às necessidades de identificar e tratar riscos através de toda a organização. É um ponto importantíssimo. A nossa corporação é dividida em áreas temáticas. Todas elas precisam estar atuando. Melhorar a identificação de oportunidades e ameaças. Aqui um ponto importante. Riscos. Gestão de riscos trata especificamente da gestão de ameaças. Os riscos não são reais. Os riscos são futuros. E caso eles existam, eles vão deixar de ser riscos e vão se tornar uma crise, um fato concreto. Então, as oportunidades e ameaças são fatores cruciais para a gestão de risco. Sobretudo as ameaças. As ameaças se traduzem em risco. Atender às normas internacionais e requisitos legais e regulatórios pertinentes. A gente ainda não foi cobrado, mas os órgãos reguladores já no primeiro momento, questionaram se havia norma específica, ou melhor, se já havíamos aderido a uma norma específica de gestão de risco. E esse primeiro ponto nós superamos, mas existe ainda o fator do acompanhamento desse processo de gestão de riscos. Melhorar o reporte das informações financeiras, isso também auxilia o nosso orçamento, e melhorar a governança. A gestão de riscos, a gente tem a sessão de inteligência estratégica tem acompanhado em algumas reuniões que são feitas com as subcomissões permanentes, e a gente verifica que alguns riscos identificados lá na ponta da lança, lá na ponta o policial que está identifica alguns pontos que se traduzem em risco estratégico. Muitas das vezes a gente sequer pensou em tratá-los dessa forma. Ou seja, esse processo todo de gestão de risco também aprimora a governança da corporação. Melhorar a confiança das partes interessadas. Como eu disse na outra aula também, isso aqui é um ponto importantíssimo. As partes interessadas, essa melhoria de confiança, é importante que a gente veja aqui dois pontos. A sociedade e o nosso próprio policial. À medida que a gente vai aprimorando o desenvolvimento desse processo, a gente melhora essa confiança, a gente aprimora a forma como todas as áreas da corporação se desenvolvem. E assim a gente afeta não só a sociedade, mas também o nosso policial. Controle com o uso da força, por exemplo? Sim. O uso da força também. Todos os processos de atuação da corporação, e é claro, como eu havia dito antes, a sociedade é o principal ponto de atenção da corporação. A gente identificando riscos, mitigando eles,
tratando eles de uma forma que eles não se concretizam, a gente está aprimorando o atendimento e, além disso, melhorando a confiança do policial na própria instituição. Por isso, essa é uma das grandes importâncias da gestão de risco. Ela estabelece uma base confiável para a tomada de decisão e planejamento, isso é fato. Melhora os controles. Esse é um ponto importante, é um ponto complexo, na verdade, porque como essa norma já gera aversão, muitos setores da corporação entendem como um controle desnecessário e inadequado, né? Mas temos que enfrentar isso. Bom, alocar e utilizar eficazmente os recursos para tratamento de risco, isso a gente está aprimorando lá no Estado-Maior. Melhorar a eficácia e eficiência operacional, isso é de suma importância. Da mesma forma que a confiança do policial e da sociedade precisam ser melhoradas, a eficácia e a eficiência operacional também podem ser aprimoradas com o processo de gestão de risco. Melhorar o desempenho em saúde e segurança, bem como proteção ao meio ambiente. Vejam que a gente está, a gestão de risco abraça todos os pontos da corporação, todas as necessidades que nós temos. Bom, seguindo ainda no que ela permite, melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes, minimizar perdas, melhorar a aprendizagem organizacional e aumentar a resiliência da organização. Eu queria fazer um adendo aqui a respeito desse termo resiliência e nesse ponto de minimizar perdas. Essa é uma condição que a Polícia Militar ainda não adotou. E isso trata especificamente da gestão de continuidade de negócios. Esse é um aprimoramento ainda que a gente precisa fazer a respeito do nosso próprio sistema de gestão de riscos. Mas isso está sendo desenvolvido e a gente vai dar esse passo. O problema é que, caso o risco ocorra e a gente tenha uma crise instaurada, a gente precisa fazer com que a organização se mantenha firme no desempenho das atividades, ou seja, esse índice de resiliência precisa ser aprimorado e, claro, a minimização de perdas. Mas isso a gente já consegue identificar como sendo um ponto crucial da gestão de continuidade de negócio. Bom, essa é a estrutura de gestão de riscos da PMDF. Ela foi estabelecida pela Portaria 916, de 2014, e por meio dela é desenvolvida a gestão de riscos em nível estratégico. Notem que, além do alto comando, nós temos aqui também os órgãos de execução. As subcomissões permanentes de riscos, elas identificam e tratam seus riscos, mas estão baseadas no entendimento também dessa identificação, no acompanhamento desses riscos pelos órgãos de execução. Então, o nível é estratégico, mas ela envolve toda a corporação. É provável que algum de vocês já tenham tido contato com esse processo, porque a Comissão Permanente de Gestão de Riscos encaminhou recentemente uma demanda para as subcomissões permanentes de gestão de risco para identificação de novos riscos ou tratamento dos existentes. Então, alguns dos senhores e senhoras vão ter um trabalho acompanhando esse processo também. Por fim, eu fiz questão de deixar a identidade estratégica, os aspectos da identidade estratégica da nossa corporação para o final, porque muitos dos nossos policiais não entendem o que é a Polícia Militar e o que ela quer ser, o que nós estamos trabalhando para que ela se torne. E o processo de gestão estratégica se consubstancia nisso. Eu gostaria de ler aqui, porque é um
é um quadro que muitos policiais sequer se predispuseram a ler ou a ver. Então, nós temos a missão da Polícia Militar, promover a segurança e o bem-estar social por meio de prevenção e repressão imediata da criminalidade e da violência, baseando-se nos direitos humanos e na participação comunitária. Nossa visão, ser reconhecida como instituição policial moderna e de referência nacional na prevenção e na repressão imediata da criminalidade e da violência pautada na defesa e respeito aos direitos humanos, na filosofia de polícia comunitária, na análise criminal, no policiamento orientado para o problema e na qualidade profissional de seus integrantes. E nós temos como base para tudo isso os nossos valores: a honestidade, a ética profissional, o cientificismo, o respeito aos direitos humanos. Tudo isso traduz a nossa necessidade de aprimoramento. A gestão estratégica da Polícia Militar se resume a isso. Esses aspectos da nossa identidade estratégica, eles se resumem no que a polícia quer ser e como a gente vai trabalhar para isso. Ok? Bom, eu creio que a aula abarcou toda, ou pelo menos quase a totalidade dos pontos da nossa matéria. Espero que os conhecimentos transmitidos gerem resultados positivos para a PM, para a PMDF e para a sociedade. E a intenção realmente de se inserir essa matéria é para que todos já tenham conhecimento desde o momento do início de sua especialização, do que vem a ser e do que precisa ser aprimorado em questão de gestão e principalmente questão de gestão estratégica. Ok? Eu vou deixar agora um momento para perguntas, caso haja alguma pergunta importante. Eu fui acompanhando algumas, mas algumas passaram. Caso tenham alguma dúvida, eu estou à disposição. Caso queiram que a gente trate de algum assunto específico também. E no momento que eu falei de projetos, eu não falei também do James Strade. Não sei se ele está aqui ou se está na outra turma. Mas o comunitário está esquecido. Mas olha só, ele está esquecido, o Ribeiro, mas não totalmente esquecido. Alguns projetos, o problema é que a polícia ela tem diversas áreas de atuação, diversas frentes para atuar. E eu tenho certeza porque a gente vem acompanhando, né? E o nosso Centro de Políticas Públicas tem intensificado isso. Existe inclusive uma comissão para reestabelecimento de critérios para emprego operacional voltado para a doutrina de polícia comunitária. E algumas medidas estão sendo tomadas. No caso do TCO, é uma pergunta interessante, Jason. Na verdade, a gestão de riscos no caso do TCO não existiu. Esse ponto ele não foi tratado. Eu não sei se o entendimento da estratégia para adotar ele seguiu dessa forma, mas não desenvolvemos a gestão de riscos nesse caso. O mapeamento de gestão de riscos internos. Mas, isso aí, gente, sabe? Mas eu não sei se o Jason estava se referindo a questões estratégicas, porque como a gente tratou em cenários, a gente precisa acompanhar diversos stakeholders. E ele interfere especificamente em um que a Polícia Militar sempre está em conflito, né? Mas isso não quer dizer que não possa ser iniciado também um processo agora. Bom, como a reestruturação da PM afetou o planejamento estratégico? Essa foi uma pergunta que foi feita também para o coronel-chefe do DGP, e ele respondeu de uma forma bastante interessante. Essa resposta eu vi quando eu estava no meu CAE. E tudo precisa se moldar.
No caso do planejamento estratégico, a gente precisa entender que o planejamento estratégico é dinâmico. Contudo, no planejamento estratégico, em momentos anteriores, não havia essa questão da reestruturação. E aí esse é o principal entendimento do que é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o acompanhamento das estratégias da corporação. Ele está sendo amoldado, Marcelo Almeida, ele está sendo amoldado ao nosso planejamento estratégico. Isso é certo. E todos os estudos vão ser desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos pelas diversas seções do Estado-Maior, principalmente a seção de pessoal, a PM1, o Jason faz parte, e às vezes dá pitaco errado lá também, brincadeira, mas isso está sendo acompanhado, ok? Falou de estratégia imutável. Não. Eu não disse que a estratégia é imutável. Eu disse que os objetivos estratégicos são imutáveis até o momento em que se tem um novo plano estratégico. Ok? As estratégias elas são mutáveis. Se a gente entender a estratégia dessa forma, a corporação não se movimenta. A gente não tem um crescimento da corporação, ok? Princípios basilares institucionais, constitucionais também são imutáveis. Nós não temos cláusulas pétreas no nosso planejamento estratégico. Ele é mutável e ele precisa ser dessa forma. Caso contrário, ele não vai ser executado. E pode cair em desuso e a gente perde todo o processo. Claro, o cenário político é um tema para a gestão, Ribeiro Duarte. E importa sim a PMDF. Na verdade, ele, além de cenários, ele integra a parte, que, como eu havia dito, de inteligência estratégica, que é o subsídio para o desenvolvimento de cenários. Ok? A estruturação administrativa fugiu às proposições do plano estratégico. Tayana, a gente está fazendo esse alinhamento. A reestruturação não quebrou os objetivos, basilares da corporação. Não foi quebrado. A gente precisa se reestruturar para alinhar eles, essas duas questões, ok? Na revisão do plano estratégico foi levantado quais os objetivos foram atingidos? Sim. Essa foi uma pergunta que foi feita também na aula passada. Os objetivos que foram atingidos a gente tem. Na aula passada também perguntaram se havia alguma estatística a respeito, mas essa estatística a gente vai conseguir colocar no papel agora com a revisão dos planos diretores. Ô, Tayana, pô, tá querendo me deixar aqui no sal, né, Tayana? Bom, mas então eu tenho que olhar no plano estratégico a reestruturação. Sim. O plano estratégico vai precisar. Por quê? A estratégia foi alterada, a estratégia da corporação foi alterada. Os objetivos, num primeiro momento, não. Se houver necessidade, eles vão ser alterados. E isso é uma necessidade de alinhamento da gestão estratégica com a estratégia estabelecida pelo comando da corporação. Ok? Dentro do plano estratégico, sobre alguma discricionalidade para o comandante geral, qual? Rafael, existe sim. E outro dia eu estava conversando com o coronel, chefe de departamento, e ele falou assim: ô Henrique, se eu quiser comprar um satélite, eu vou comprar um satélite, baseado no plano estratégico. Aí é que está. O planejamento estratégico, na verdade, a gestão estratégica, ela tem que controlar isso. Porque nós temos prioridades em outros projetos, e esse talvez impedir que o entendimento do comando geral se altere à medida que ele vai trocando,
E, além das priorizações, nós temos também um orçamento e é companheiro próximo do... Ele tem que estar inserido na gestão estratégica, tendo que o desafio é reduzir a discricionalidade exagerada. Na verdade, as balizas estão fixadas pelo TED por meio dos objetivos estratégicos. Reduzir essa discricionalidade exagerada é até complicada porque o alto comando é quem define a estruturação. E aí a gestão estratégica tem que se basear nessa estratégia. Então, é claro que se tem um entendimento de que a gestão pública, a gestão estratégica de uma corporação do tamanho da Polícia Militar precisa ser aprimorada, né? Então não pode ser entendido que vamos comprar um satélite e não vamos comprar uma viatura para o policial, não vamos comprar novos coletes e assim por diante. Sim, a gestão abraça todos os pontos da governança. A governança da polícia ela é desenvolvida tanto pelo Estado-Maior quanto pelos departamentos. E a gestão estratégica ela é um termo que muitas das desenvolvidas pela gestão estratégica elas afetam a governança da corporação. A discricionalidade deve ser de acordo com a necessidade do cliente, povo e o apoio do patrocinador. Sim, isso é claro. Mas um entendimento nós já temos. À medida que a gente vai subindo na hierarquia da corporação, a gente já tem esse entendimento. É claro que, muitas das vezes, a própria corporação precisa barrar esse entendimento não adequado, né? A estratégia de comunicação para que a PM lá no interior conheça o planejamento. Exato, o Rafael. Agora, nesse exato momento, a gente está redefinindo o processo de revisão dos planos diretores. Esse é um ponto importantíssimo. A gente já vai iniciar nesse processo de plano. E muitas das vezes órgãos de direção da corporação também não conhecem. Mas lá no interior é estranho, né? A gente não é tão grande assim. Ciclo de qual é? Na verdade, a gente vai começar com uma divulgação por meio do próprio site da PM. O CCS vai nos ajudar com isso. A PM Ciclo já está envolvida nisso, ok? Bom, pessoal, eu estou à disposição dos senhores. A gente tem ainda o fórum. Caso queiram se interar sobre algum assunto, podem perguntar lá. E lá na sessão também. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma visita, pode ir, a gente está à disposição. Banner já? Claro. Beleza, pessoal. Beleza, Henrique, maravilha. Estamos encerrando então.